No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Ausente, por motivo justificado, o conselheiro substituto Licurgo Mourão. Indago aos senhores conselheiros se haveria impedimentos ou suspeições em algum processo da pauta, além daquelas já declaradas. Conselheiro Zé Alves Viana. Tem mais um, senhor presidente. O número 47 da pauta. 47 da pauta. Conselheiro Gilberto Diniz. Também tem, senhor presidente. Só um minuto aqui, eu esqueci de identificar. É o 7 da pauta. 7. Eu acho que tem mais um. Por enquanto é o 7. Se eu verificar, Dele. Muito bem. Então, assim fica adiado por falta de quórum o julgamento dos processos de números 7 e 47 da pauta de hoje, em virtude das suspensões neste momento declaradas. Com licença. Ficam também... Tem mais um. É o 42. Esse é da pauta de Vossa Excelência. É o primeiro aí da pauta de Vossa Excelência. O 42. Não vai ficar o 42 e o 43. Então, fica adiado também 7, o 42 e 47 da pauta de hoje, em virtude das suspeições nesse momento declaradas. Ficam também adiados, por falta de quórum, os processos de número 840.049, 989.086 e o 12.252. 2, 34 e 43 da pauta, respectivamente. Tendo em vista as suspeições declaradas anteriormente pelo conselheiro Gilberto Diniz, no de número 2 da pauta, e pelo conselheiro Zé Alves Viana, no de número 34 e 43. E... 7 e 42. Aqui o 43 já tinha sido anteriormente declarado. E o primeiro da pauta, que é a pauta adiada, que é o de número 702.515, eu vou estar solicitando a retirada de pauta do mesmo e passo a palavra ao conselheiro Zé Alves Viana para relatar a sua pauta de hoje. Antecipadamente, bom dia a todos, senhor presidente. Eu peço a dispensa da leitura dos relatórios das fundamentações. Fica à vontade. Número 2 da pauta é o processo 840.049, uma denúncia. Não, o 2, Vossa Excelência já solicitou. Ele fica adiado por falta de quórum. Suspeição do conselheiro Gilberto Diniz, o 2. Ah, tá. Número 3 da pauta, o processo 639.730, uma tomada de conta especial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O voto é pela extinção do processo sem resolução do mérito em face da perda do seu objeto, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz? De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 4 da agenda, processo 687.180, tomada de conta especial, Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. O judicial de mérito reconhece a prescrição da pretensão punitiva desta casa. Conselheiro Gilberto Diniz? De acordo. Também acompanha e fica acolhido. No voto, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, eu voto. Primeiro, pela regularidade das contas dos senhores Carlos Humberto dos Reis, Elci Ribeiro Brasil, José Marcos Pinto Álvares, Helenice Machado Mendes Rutovisk, Belmiro Gustavo Ribeiro e Hélio César Rodrigues de Rezende, tomada nas tomadas de contas especiais de número 687.178, 687.180, 687.181, 687.190, 687.189, 688.939 e 691.027, diante da inexistência de indícios de culpabilidade dos servidores chamados nos autos e de dano ao erário nos termos da fundamentação do meu voto. Segundo, pela regularidade das contas do senhor Ivo Ferreira Borges, tomada na tomada de conta especial de número 691.027,
diante da aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade administrativa, proporcionalidade e economia processual, cumpridas as posições regimentais aqui os seus autos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 5, eu vou pedir o adiamento. Entendendo o conselheiro relator, fica adiado o processo de 670-799, que é o processo administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Calvados. 6 da pauta, processo 682.154, processo administrativo, Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, prejudicial de mérito. No concernente às irregularidades passíveis de multa, reconheço a pressão da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Também acompanha. No mérito, quanto à irregularidade, quem ensejou dano ao erário determina o senhor Pedro Luiz Cerise Filho, prefeito municipal à época, a devolução do montante de R$ 2.147,20, devidamente corrigido pelas despesas realizadas com publicação que caracterizam promoção pessoal de autoridades, cumpridas as disposições regimentais aqui os seus autos. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 8 da pauta, processo 887.392, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura de Juramento em 2012. Voto. Constatada a não aplicação mínima dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Gilvan Magera Caldeira, gestor da Prefeitura Municipal de Juramento, relativos ao exercício 2012, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 9 da pauta, processo 987.647, prestações de conta do Executivo Municipal de Chapada Gaúcha em 2015. No voto, constatado que o descumprimento do disposto no artigo 43 da Lei 4.320 de 64 comprometeu o equilíbrio da execução orçamentária no exercício, nos termos da fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício 2015, prestadas pelo senhor Vicente Gonçalves de Almeida, gestor da Prefeitura de Chapada Gaúcha, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 10 da pauta, processo 987.267, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura de Romaria em 2015. O voto é pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativas ao exercício 2015 prestadas pelo senhor Ferdinando Rezende Ratti, gestor da Prefeitura Municipal de Romaria, com a recomendação e as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, nesse caso, com relação aos créditos abertos sem recursos disponíveis, na fonte 100, recursos ordinários no valor de R$ 87 mil, ressalto que as informações constantes no SICOM demonstram que a despesa correlata foi executada, tendo em vista que o saldo empenhado da dotação suplementada é de apenas R$ 228,95, sendo que toda a despesa empenhada foi paga no próprio exercício financeiro. Contudo, no demonstrativo de receitas e despesas por fonte de recursos, encaminhado por meio do SICOM, verifica que a receita total arrecadada na fonte 100 em 2015 foi de R$ 8.451.333,72 e a despesa empenhada foi de R$ 8.149.559,77, permitindo concluir que o equilíbrio entre a receita e a despesa foi preservado. Em razão disso, e não somente sob o argumento de que o saldo a empenhar na fonte foi superior aos créditos abertos, entendo que a falha é insuscetível de influenciar o conteúdo da informação e, consequentemente, macular toda a prestação de contas. Assim, eu acompanho a conclusão do relator quanto à emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Ferdinando Rezende Ratti, prefeito municipal de Romaria à época,
não apenas por constatar que a abertura de créditos adicionais sem recursos nas fontes 100 e 146 não comprometeu o equilíbrio da execução orçamentária no exercício, mas também por verificar que foi mantido o equilíbrio financeiro entre receita arrecadada e despesa executada nas referidas fontes. Essa presidência acompanha o voto do relator, então fica aprovado o voto do relator. Com as considerações colocadas pelo conselheiro Gilbertins. Sim. Agora em bloco, senhor presidente, de 10 a 15, também prestações de contas dos executivos municipais já elencados todos. Do 11 ao 16, hein? Do 11 a 16. Exatamente. Todo o número 11 a 16 da agenda elencados. E o voto para todos é constatado o cumprimento das exigências constitucionais e legais. Nos termos da fundamentação, o voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores das prefeituras municipais acima nominados, com as considerações e recomendações constantes de cada voto. Conselheiro Gilbertins. De acordo. Também acompanha aprovados os votos do relator. 17 da pauta, processo 858.890, prestação de contas municipais da Sociedade de Economia Mista, Instituto de Saúde dos Servidores Públicos de Varginha, em 2010, e o voto é pela regularidade das contas relativa ao exercício de 2010, prestado pelo senhor Samuel Modesto, com a recomendação e considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilbertins. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. Passa a palavra ao conselheiro Gilbertins. Processo 838465, representação. Eu voto pela procedência parcial dos apontamentos representados concernentes à contratação da Christmas Medic Comércio, Importação e Exportação Limitada, por serem irregulares a utilização dos recursos oriundos da contribuição de custeio de iluminação pública, COSIP, para custear despesas com decoração natalina, como também a ausência de justificativa do preço contratado. Diante da ausência justificativa do preço contratado, voto pela aplicação de multa pessoal e individual no valor de R$ 5.000, a senhora Salma Maria Néder Camacho, ex-secretária municipal de governo e subscritora do contrato, e Gláucia Aparecida Costa Boareto, ex-vice-prefeita, que autorizou a abertura do procedimento e posteriormente ratificou o processo de inexigibilidade de licitação. Relativamente à utilização dos recursos advindos da COSIP para custear as despesas com decoração natalina, deixo sancionar as gestoras em face da impossibilidade de apurar nos autos a responsabilidade pessoal e individual delas pela aludida irregularidade, sem prejuízo das demais determinações e recomendações que constam no voto, senhor presidente. Conselheiro Gelsiano. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. Agora o processo 1.015.745, a denúncia em face da comprovação de que o pregão presencial 25/2015, promovido pela Prefeitura de Ituiutaba, foi anulado, caracterizando assim a perda dos objetos das denúncias. Em epígrafe, voto pela extinção dos processos sem resolução do mérito, com as determinações constantes em meu voto. Pela ordem, senhor presidente, parece que não tem manifestação então, do MP Desculpe, então. nesse processo. Eles não colocaram aqui na minha conclusão. Então, nesse caso, senhor presidente, diante já do procedimento adotado pelo colegiado, eu gostaria que fosse indagada, então, a doutora Elke, representante do parquê aqui nessa sentada, se ela está em condições de se manifestar nos autos, porque eu deixei de enviá-los ao parquê antecipadamente, tendo em vista que houve aqui a anulação do certame que deu causa a essas denúncias. Conceda a palavra à ilustre procuradora. Perfeitamente, senhor conselheiro. Haja visto o desfazimento do certame, esse Ministério Público opina pela extinção dos processos em resolução de mérito, em razão da perda de objeto processual. Conselheiro Gelsiano. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. Para o processo 1.013.262, embargos de declaração,
embargante é Roberto Moreira Rodrigues. Preliminar, o voto pelo conhecimento do recurso, senhor presidente, por estar atendidos os requisitos legais e regimentais. Preliminar, conselheiro Zé Alziano. Conheço. Também conheço, fica acolhida preliminar. E no mérito, nos termos da fundamentação, nego provimento aos embargos, declaração oposta pelo senhor Roberto Moreira Rodrigues, ante a ausência de obscuridade, omissão ou contradição a ser superada na decisão atacada sem prejuízo das determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. Agora o processo 1.015.527, também a natureza embargos, declaração. Em preliminar, o voto pelo conhecimento do recurso, também por estarem presentes ou atendidos os requisitos legais e regimentais. Conselheiro Zé Alziano. Conheço. Também conheço, fica acolhida preliminar. No mérito, também nego provimento aos embargos, declaração oposta pelo senhor Marco Vinícius Marques Félix, ex-prefeito do município de Cambuquira, ante a ausência de omissão a ser colmatada, contradição a ser desfeita ou obscuridade a ser esclarecida na decisão proferida pelo colegiado desta Câmara na sessão de 17 de novembro de 2016, nos autos da tomada de contas especial número 863427, com as determinações constantes no voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. Agora o processo 876324, pedido de reexame. Em preliminar, eu conheço do pedido de reexame. Conselheiro Zé Alziano. Conheço. Também conheço, fica acolhida preliminar. No mérito, eu dou provimento ao recurso e voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas anuais prestadas pelo senhor Edmilson Valadão de Oliveira, prefeito municipal de Marilac, relativas ao exercício financeiro de 2007, reformando-se a decisão da segunda Câmara, proferida na sessão de 29 de março de 2012, nos autos do processo 748477, porquanto o decreto 14 de 2006 promoveu o cancelamento de restos a pagar não processados ou prescritos, bem assim do parcelamento de dívida previdenciária, situação prevista na norma contábil vigente, permitindo concluir pela existência de recursos oriundos do superávit do exercício anterior, suficientes para cobertar os créditos suplementares abertos com base nessa fonte de recurso, e ainda faço a determinação que consta no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. Processo 642577 é uma tomada de contas especial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas. Voto pelo trancamento das contas por considerá-las iliquidáveis e pelo consequente arquivamento dos autos nos termos regimentais. Conselheiro Zé Alziano. Senhor presidente, eu peço bem ao relator para divergir e, na esteira da minha manifestação proferida nos autos da tomada de contas especial número 655.155, considerando que o valor do dano apurado nesta tomada de contas especial é inferior ao fixado na decisão normativa número 01 de 2014, bem como não ter sido efetivada a citação do responsável, eu voto com fundamento no artigo 248, parágrafo 2º da Resolução 12 de 2008, pela extinção do feito sem resolução de mérito. Essa presidência acompanha o voto do divergente conselheiro Zé Alziano. Fica aprovado o voto do conselheiro Zé Alziano e vencido o conselheiro Bertiniz. Agora uma tomada de contas de número 800.871. Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, e o município de São José do Jacuri. Voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal, exclusivamente quanto à pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança da administração estadual e municipal, nos termos das disposições combinadas do inciso 2 do artigo 110C e do inciso 2 do artigo 118A da Lei Complementar 102 de 2008, devendo os autos retornarem à Coordenadoria de Pós-Deliberação para que sejam aperfeiçoadas as providências necessárias à execução do acordo proferido pelo colegiado da segunda Câmara na sessão de 23 de fevereiro de 2017. Conselheiro Zé Alziano. Também, senhor presidente, data vênia ao voto do relator, quando essa segunda Câmara decidiu pela afetação do feito ao Tribunal Pleno,
porquanto a gravidade dos ilícitos perpetrados ensejaria a inabilitação do agente para exercício de cargo de provimento em comissão e função de confiança, a competência para deliberação dessa questão incidental de mérito sobre a pena tornou-se do Tribunal Pleno, ex vido artigo 92 da Lei Complementar 102 de 2008. Em outras palavras, a jurisdição desta Câmara para deliberação de mérito na tomada de conta especial em apreço já se esgotou com a adutância em julgado do acordo, que se operou em 11 de maio de 2017. Dessa forma, a atual competência para deliberar sobre a pena remanescente desta tomada de conta especial é do Tribunal Pleno. Assim, havendo juízo prévio transitado em julgado quanto ao cabimento da inabilitação pela segunda Câmara, eventual decisão de mérito sobre a referida sanção, pela prescrição ou mesmo pela sua inaplicabilidade, deve necessariamente ser proferida por aquele colegiado. Como voto. Eu vou solicitar vista. Continua com a palavra. Então, agora é o processo 639-167. Processo administrativo. Prefeitura de Timóteo. Eu voto pela correção dos erros materiais especificados relativamente ao item 5 da fundamentação do meu voto, que foi aprovado à unanimidade na sessão da segunda Câmara de 22 de outubro de 2015, razão pela qual a parte dispositiva do acordo deve consignar o seguinte: relativamente à não retenção na fonte do imposto devido sobre rendimentos pagos a prestadoras de serviço, por reconhecer a ocorrência de dano ao erário municipal, determino com arrimo no artigo 94 da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o artigo 316 do Regimento Interno, Resolução 12 de 2008, o recolhimento dos respectivos valores aos cofres do município de Timóteo, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora, observadas as disposições do parágrafo 3º do artigo 11 da Resolução 13 de 2013, conforme especificação a seguir. Senhor Geraldo Nascimento de Oliveira, prefeito municipal de 1989 a 1992, 2.571.517 cruzeiros, é a moeda da época, 52 centavos. Senhor Leonardo Rodrigues Lelé Cunha, prefeito municipal de 93 a 96, R$ 22,50. E o senhor José Anchieta Matos Pereira Poggiali, prefeito municipal de 97 a 2000, R$ 248,40. Cumpram-se as demais determinações constantes ao meu voto, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Agora o processo 795.449. Eu voto pelo arquivamento dos autos da prestação de contas do gestor responsável pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafayette, a FUMES, relativo ao exercício financeiro de 2008, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos da legislação de regência. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Agora, em conjunto, os processos 27 a 32 são prestações de contas de prefeitos municipais relativas ao exercício financeiro de 2016, prestação de contas do prefeito de Berizal, Divinésia, Itamarandiba, Rio do Prado, São Gonçalo do Rio Preto e Veríssimo. Nos termos da fundamentação, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas anuais prestadas pelos prefeitos municipais identificados na pauta, com as recomendações, registros e determinações que constam em meus votos. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovados os votos do relator. Processo 836732, prestação de contas do gestor responsável pela Câmara de Nanuque,
em 2009. Julgo regular sob o aspecto formal as contas relativas ao exercício financeiro de 2009 de responsabilidade da senhora Judite Medeiros da Silva, presidente da Câmara Municipal de Nanuque, com as recomendações e determinações que constam no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Agora, aposentadorias, sendo que o processo 34 vai ficar adiado, então é o bloco aí de 35 a 41. Eu voto pelo registro das aposentadorias com as recomendações e observações constantes em meus votos. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho. Fica aprovado os votos do relator. Eu passo a relatar minha pauta. E o primeiro processo é o de números 58.595, uma vez 42.43 ficaram adiados. E é uma prestação de contas municipal da Câmara Municipal de Pedra Azul. Prejudicial de mérito. Pela análise dos autos, verifica-se que encontra prescrita a pretensão punitiva, consoante a regra regimental do inciso 2 do artigo 392-A, relativamente à falta de prévio empenho das despesas, à falta de observância do estágio de liquidação, à falta de quitação desfavorecido nas notas e falhas no controle interno. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, de acordo. Acolhida prejudicial. Voto. Por todo exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Conselheiro Gilberto Nisso. Também acordo. Aprovado o voto do relator. Processo elencados 45 e 46. São prestações de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Claraval. E o segundo processo, prestação de contas do Executivo Municipal de Fruta de Leite. Por todo exposto, eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores mencionados no exercício 2016, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, de acordo. Aprovados os votos do relator. Processo elencado no número 48. É o processo número 951.453, prestação de contas de exercício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Nordeste de Minas Gerais, SEDNOR, 2014. Voto. Por todo exposto na fundamentação, julgo regulares as contas do exercício 2014 da SEDNOR, sem prejuízo da recomendação e das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, de acordo. Aprovado o voto do relator. Aposentadorias elencadas de 49 a 58. Eu voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadorias, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, de acordo. Aprovados os votos do relator. A pensão, processo 830-136, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, concedida a Alzira Maria Mendes dos Santos, beneficiária de Cláudio Honor Barbosa dos Santos. Voto. Determina a extinção do processo em julgamento do mérito consequente de arquivamento, sem prejuízo das determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também, senhor presidente. Aprovado o voto do relator. Retorno de vista, relator conselheiro Gilberto Nisso, é o processo 862.992, tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Educação da Prefeitura Municipal de Mato Verde. Apenso o processo 649.036, que é um convênio. Voto vista ultrapassada a preliminar. Por todo exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva desse tribunal sobre todos os apontamentos realizados nos termos do artigo 392-A, inciso 1 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do artigo 118-A, inciso 1 da Lei Complementar 102/2008, e julgo extinto o processo com resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 182-K e artigo 110-J dos citados diplomas legais, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Então fica Senhor aprovado. presidente, nesse caso eu vou manter o meu voto, a despeito da manifestação dos pares aqui da Câmara. Eu vou manter o meu voto pela fundamentação que já está nele exposta, porque eu entendo que a tomada de contas especial, ela
Ela visa apurar a responsabilidade daquele que tem responsabilidade por prestar as contas, que no caso aqui era o ex-prefeito. Isso está nos termos da nossa lei orgânica. E se ele devolveu o recurso para a União indevidamente, eu acho que o erário estadual não pode ficar prejudicado. Então, ele tem que repor o erário estadual e, se for o caso, ele que entre com a ação de regresso na União. Estou aqui para defender, em princípio, o erário estadual e não a figura aqui do senhor João Gonçalves Dias. Se ele agiu em desacordo com a legislação, ele é que deve ser responsabilizado. Então, por isso, eu mantenho o meu voto na íntegra. Fica aprovado o voto do conselheiro José Alziano, vencido o conselheiro Gilberto Diniz. Retorno de vista, que é o processo 47.495, retorno de vista do conselheiro José Alziano, é a prestação de contas municipal da Câmara Municipal de Pouso Alegre no exercício de 95. Por todo disposto na fundamentação, com a devida vênia, vou divergir do voto do eminente relator, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, julgar extinto o processo com resolução de mérito, sem prejuízo das determinações que constam no meu voto. Então, fica aprovado o voto do relator e vencido o conselheiro Vanderlei Ávila. Nos termos do artigo 94, parágrafo 8º da Resolução 12/2008, vou trazer deliberação e votação descolegiada o processo de número do conselheiro relator Mauri Torres, processo número 685.827, que é ato de admissão e movimentação de pessoal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Está faltando exclusivamente o nosso voto. Considerando que reavaliei o meu entendimento sobre a matéria relativa à admissão de servidores ocupantes de função pública, amparados pela Lei Estadual 10.254/90, no sentido de ampliar o Instituto da Decadência aos respectivos atos e determinar seu registro, conforme o voto já proferido na sessão da segunda Câmara do dia 12/12/2016, nos autos de número 719.600, modifico, portanto, meu voto exarado na sessão do dia 9/4/2015, nos presentes autos, no sentido de acompanhar na íntegra o conselheiro relator Mauri Torres. Fica, então, aprovado o voto do conselheiro Mauri Torres. Indago aos senhores conselheiros se temos matéria extra-pauta. Conselheiro Zé Alziano. Tem não, senhor presidente. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Eu tenho uma matéria extra-pauta que já foi disponibilizado para Vossa Excelência previamente no sistema. Vou me ater ao resumo. É o processo de número 1.024.218, que é uma denúncia. O denunciante é Arco Verde, Engenharia, Consultoria, Treinamento, Fiscalização e Projetos Limitado. O jurisdicionado é a Prefeitura Municipal de Eloy Mendes. Referendo. Trata-se de denúncia apresentada pela empresa Arco Verde, Engenharia, Consultoria, Treinamento, Fiscalização e Projetos Limitado, em face do edital do processo citatório 082/2017, concorrência número 001/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Eloy Mendes, objetivando a contratação de empresa apta à construção da segunda etapa da Escola Municipal do bairro Pindaíbas. Submeto a deliberação dessa Igreja Câmara para referendo, em cumprimento ao disposto no artigo 197, parágrafo 2º, do regimento interno desse tribunal, a decisão monocrática por mim proferida nos termos do processo de denúncia em epígrafe, que determinou a suspensão do procedimento licitatório mencionado. Conselheiro Zé Alziano. É referendo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Indago a ilustre doutora Elke, representante do Ministério Público, se deseja fazer uso. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 25 de setembro de 2017, segunda-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008.